Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Eu sou o missionário e professor Ricardo Salles e hoje nós vamos fazer um react, vamos reagir a um vídeo que foi polêmico, na última semana sobre um pastor da seita universal, que eu não considero como igreja, eu não considero esse senhor como pastor, apesar de eu ter pertencido durante 10 anos a essa seita, eu vi muitas coisas erradas, não tem estudo bíblico, não tem santificação, somente a teologia da prosperidade e da confissão positiva. E nós vamos analisar em um vídeo de 1 minuto e meio aqui, a gente vai fazer um estudo bíblico também. Mas primeiramente vamos fazer uma análise sobre o que esse líder da Universal falou sobre a morte de um dos seus colaboradores, seus pastores. Vamos iniciar o vídeo ouvindo primeiramente o que ele disse nas redes sociais. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Primeiramente aqui, veja só a falta de piedade, de misericórdia e de amor, para com a pessoa que se diz cristão. E principalmente fundador de uma igreja grande, Ele compara a morte do seu colaborador, do seu pastor, de uma das suas igrejas, como uma bezerra. É um ditado mundano, mas eu acho que não cabe ao cristianismo, o cristão, principalmente um líder, falar nesse tom de deboche, Eu vou ficar chorando a morte de fulano? Eu segui minha fé. Claro que o mundo não para quando nós morremos, quando alguém morre. A gente sabe muito bem disso. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E nesse momento, a família dele, a esposa, o filho, os membros da sua comunidade, está chorando. E olha o que é que esse senhor, ele fala. É como na palavra está dizendo, se você quiser ver se testar um falso profeta, olha o que é que ele fala, o que é que sai da boca dele. Olha o que é que ele sai da boca dele. Se é amor, se é piedade, se é compaixão, se é misericórdia, entendeu? Se é palavra de consolo. Esse vídeo que ele era para estar fazendo era para estar falando sobre consolo, sobre conforto, sobre a vida eterna, entendeu? Então ele debocha comparando a um ser humano, com um bezerra, que é totalmente chulo, Mas vamos continuar. Vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas. Veja que ele debocha até da graça de Deus. Ele debocha, então quer dizer que a pessoa tem uma fé emotiva, então a pessoa não deve olhar para o sofrimento. Paulo diz que não que nós não relevamos o sofrimento que veio, mas sim a gente tem que ser perseverante na fé. Então ele até debocha da graça do Senhor, entendeu? Ele debocha. Então a gente é triste ver. Aquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os... E ele aqui, além de debochar da graça, ele diz que somos fracos, aqueles que creem na graça do Senhor. São fracos, são doentes até. Veja só o nível de perversidade do coração petrificado dessa pessoa. Eu louvo ao Senhor pela graça do Senhor ter me alcançado e ter tirado desse lugar que não é saudável. Eu oro para que pessoas abram seus olhos e firmem os seus olhos somente na palavra do Senhor, porque lá não tem Bíblia, lá não tem estudo bíblico, lá não tem santificação, só tem prosperidade e cura e ostentação. O apóstolo Paulo foi um dos que ele disse que ele soube o que era fome, ele soube o que era nudez, ele soube o que era escassez, ele soube de ser honrado, de ser humilhado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, a Universal usa muito só esse final do versículo.
tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ser rico, eu posso ser empresário, eu posso ser isso, eu posso ser milionário, mas não vê o que Paulo falou antes. Ele disse que provou da escassez, passou fome, foi humilhado. Então, infelizmente, é esse o discurso de ódio, né? Que não é cristianismo, é outro evangelho. O que ele está pregando aqui não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. E Paulo diz que, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, diz que se eu pregar se alguém descer do céu, um anjo, pregar outro evangelho, que seja maldito, seja anátema. Então ele prega um outro evangelho, que não é o do apóstolo Paulo. Romano diz, alegre com os que se alegram e chora com os que choram. Não estou vendo nem lacrimejar, marejar os olhos do... mas ele não conhecia, mesmo assim. Eu fiquei emotivo quando eu soube disso, entendeu? Eu que não conhecia, que não faço parte há mais de 5 anos, eu fiquei um pouco emotivo, porque aí, só por causa que eu fico emocionado para a perda de uma pessoa, eu sou fraco, eu sou doente, segundo o Bispo Macedo, sim. Então você que é dessa seita, saia o quanto você pode. Enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora? O que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Veja só que ele diz que não é pastor. Incrível como a gente ouve coisas, né, abomináveis de uma pessoa que se diz líder religioso, pastor. Nunca foi pastor, mas enquanto estava lá pedindo os dízimos, pedindo as ofertas, aí sim, era de valia. Mas quando ele, por alguma, que ninguém sabe o motivo, só ele, a família, acho que nem a família sabe muitas vezes, ele não é pastor, né? Então, infelizmente, essa pessoa, esse homem, né, não teve uma oportunidade de conhecer realmente o verdadeiro evangelho. Mas, assim como o ladrão da cruz se arrependeu no seu último momento, pode ter havido salvação para ele. Porque Deus não sonda o exterior, ele sonda o interior, como sondou o coração de Davi, né? Segundo seu pai, Jessé, ele queria que seus filhos, né, os fortes, os bravos, ali, os brutos, que seria o futuro rei de Israel, mas Deus revelou Samuel que nenhum deles era, somente aquele pastorzinho de ovelhas que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Então Deus sonda o coração. Então veja só que ele até menospreza a profissão, desonra a profissão que ele teve enquanto viveu aqui na terra. É triste. Eu passei por problemas piores do que ele, e continuo passando, e no entanto estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ele se matou? Problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. É triste, né? É triste saber que uma pessoa dessa pode se chamar, algumas pessoas ainda consideram ele como pai na fé, né? Então a gente vai fazer algumas ponderações aqui com respeito a esse tema, que é muito delicado, né? E se ele, na Universal tem muito isso, muita cobrança, muita meta para bater, dízimo, infelizmente é uma empresa, né? É uma empresa, e muitos pastores, eu passei 10 anos e via pastores fazendo votos, campanhas, votos mínimos ali de R$2, R$3, aí fazia com 400 pessoas, arrecadava um certo valor já para bater aquela meta. Então ninguém sabe pelo que esse rapaz passou, né? A Bíblia usa o termo suicídio, não usa esse termo, né? Mas narra casos em que houve suicídio. No caso, Saul e seu escudeiro, né? Quando Saul perdeu a batalha para o exército de Davi, ele, por medo de ser maltratado pelo inimigo, ele se lançou sobre a espada, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 e 6. Então, esse sim não era uma pessoa, ele até Deus disse que ele não era ungido, né? Ele foi ungido, mas segundo o coração de Deus não era o escolhido. Então ele tirou a sua própria vida. Aitofel, o conselheiro de Davi, também tirou sua própria vida. Ele se enforcou em 2 Samuel 17, 23. Viu que o exército estava cercado, ele com medo de tortura, né? Ele mesmo se enforcou, né? Então a Bíblia fala de pessoas tirando a sua própria vida.
Judas Iscariote também, após trair Jesus, sentiu remorso, né? Não arrependimento. Se tivesse se arrependido, ele tinha voltado para Cristo, né? Como Pedro fez quando traiu Jesus, quando negou Jesus, e enfim, foi restaurado, né? Mas Judas, ele se enforcou, né? Então há passagens na Bíblia dizendo que assim, né, desespero. Possíveis casos adicionais são discutidos, como Sansão, né, em Juízes. Ele, após ter o seu cabelo cortado, perdeu os seus poderes, né? Ele revelou qual era o seu segredo e foi humilhado ali, né? Maltratado, furaram os seus olhos e foi colocado entre duas colunas. Ele pediu a Deus mais um minuto de sua força e ele ali derrubou aquelas pilastras e consequentemente matando todos que estavam ali e se matando também, né? Então ele sabia das consequências se ele fizesse aquilo, então também pode ser considerado um suicídio. E Sansão é citado em Hebreus como um dos pais da fé, né? um dos heróis da fé, ou seja, ele não perdeu a salvação porque ele tirou a sua vida. Mas na Bíblia está dizendo que os suicidas eles vão direto para o inferno. Sim, aquelas pessoas que não conhecem a graça de Deus, aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus, aqueles suicidas, os homicidas. Por exemplo, alguém pode matar alguém, um cristão de cabeça quente, ou se alguém invadir a sua casa, ele vai cometer um homicídio, mas ele é um homicida por prática? Não, ele cometeu um homicídio, né? Em legítima defesa, em perda ali da sanidade temporária. Acontece com qualquer pai de família, com qualquer um, mas isso não justifica que vá perder a salvação. E a Bíblia fala que a vida é um dom sagrado de Deus. A Bíblia ensina que a vida humana é um dom de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Na visão bíblica, tirar uma vida, inclusive a própria, é uma violação da lei moral de Deus e um desrespeito ao próprio Deus para a vida. Ou seja, somente Deus pode tirar a nossa vida. É Ele que dá e Ele que tira. Nós não podemos nos gerar a nós mesmos. E, consequentemente, a gente não tem esse direito também de tirar a nossa própria vida. É um pecado. Infelizmente, se a gente fizer isso, né, por um desgaste emocional, mental, espiritual, a gente vai dar conta na eternidade com Deus. O apóstolo Paulo afirma que somos templo do Espírito Santo e que destruir este templo é algo sério. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Até se nós tatuarmos, né, colocar pinces, né, piercings em várias partes do nosso corpo, se mutilar, né, muitos adolescentes fazem isso, até isso Deus proíbe, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós não temos direito de maltratar aquele templo onde habita o Espírito de Deus. Deus ordena o tempo da nossa morte. A Bíblia deixa claro que Deus tem o controle soberano sobre a vida e sobre a duração dela. Salmo capítulo 90, né, Salmo 90, versículo 12 fala sobre isso. Calvino escreveu com firmeza sobre esse tema, sobre o suicídio, e é um pecado grave, pois o homem não tem autoridade para antecipar o momento da sua própria morte. Ou seja, a gente tem a soberania de Deus, mas também tem a responsabilidade humana, né? Então eu posso fazer isso? Posso. Como Josué disse, eu e minha família, nós escolhemos servir ao Senhor. A gente pode tomar essa escolha, mas assim como Adão e Eva no início, né? Mas é onde entra a responsabilidade humana. Deus já sabia, pela sua soberania, pela sua presciência, já sabia que esse rapaz ia fazer esse ato, né? Já sabia. O valor da esperança e do sofrimento. A Bíblia fala, encoraja a busca e esperança em Deus mesmo no sofrimento. O Bispo Macedo aí ele diz, eu passo por sofrimento, eu já passei também. Sim, quem nunca passou? Os grandes heróis da fé, né, todos passaram e viveram até o fim da vida. Mas muitos não concluíram, como foi Sansão, né, tirou a sua própria vida. Judas, que foi um dos escolhidos, também tirou a sua própria vida, ceifou. Então, não é por conta que uns passam e outros não, que a gente deve minimizar o sofrimento daqueles. Não te deixarei nem te desampararei. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Deus é refúgio do oprimido. Salmo 9:9. Ou seja, nós sabemos de tudo isso, mas chega um momento que cada um sabe a cruz que carrega. Cada um sabe a dor que está carregando dentro do seu âmago, ali do seu ser, da sua alma. Romanos 8:28 diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por um sofrimento hoje, não tome essa medida desesperada. Esse é o último e é uma coisa nem a se pensar. Se você está passando por um sofrimento, busque ajuda pastoral, psicológica, tratamento medicinal, terapia, né? Lendo a palavra, orando ao Senhor, porque você tirando a sua própria vida, infelizmente você vai estar
incorrendo contra a lei do Senhor. O apóstolo Paulo chama os crentes a confiar em Deus nos tempos de angústia. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Eles falam para aquela igreja que está sendo perseguida, maltratada ali, sendo enforcado, queimado vivo. Eles perseverem, confiem em Deus, confiem no Senhor. O suicídio, segundo a teologia reformada, para os teólogos clássicos como João Calvino e a tradição reformada posterior, o suicídio é considerado um ato pecaminoso grave, porque rompe com a confiança em Deus e destrói a vida que Ele deu. Então, se Ele nos deu o dom da vida, nós respiramos, nós lemos a Sua palavra, bebemos a maravilhosa água, sucos. Felizmente nós somos nutridos pelos todos os alimentos físicos, e elementos químicos da biológica da natureza. Para que nós tirarmos a nossa própria vida? Eu sei que há momentos que há um desespero, principalmente na área financeira e sentimental, quando a gente é abandonado por esposa, pelo marido, a gente vê um filho nas drogas, sei lá, a empresa que quebra, você não tem dinheiro para suprir a sua necessidade. Muitas vezes a gente passa por isso na nossa cabeça, mas a gente tem que ser perseverante, temos que ter fé. Calvino, em seu sermão sobre 1 Samuel capítulo 31, chama o suicídio de crime abominável diante de Deus. Afirma que devemos estar prontos para a morte quando Deus o chamar, não antecipá-la por nossas próprias mãos. Então nós temos que aguardar a chamada do Senhor, seja através de uma doença, de uma tragédia, morte natural, de qualquer que seja. Nós temos que estar pronto, nós temos que estar preparado para o sofrimento e para a morte. Nós temos que estar preparado para a vida eterna, porque isso aqui não é casa, isso aqui é passagem, é viagem. Outros teólogos reformados, como William James, concordam que o suicídio envolve pecado, culpa e responsabilidade diante de Deus. Apesar de Deus ser soberano nos acontecimentos todos da humanidade, Deus não isenta da nossa responsabilidade humana. A graça e a salvação é o destino eterno. Nenhuma ação humana, inclusive um pecado gravíssimo como o suicídio, pode separar um verdadeiro crente do amor de Deus. Não pode. Felizmente é pela graça. Como infelizmente o bispo Macedo blasfemando, fazendo chacota. Nós que somos cristãos, nós sabemos que a graça de Deus é que nos alcançou e a misericórdia dele, e a sua misericórdia porque nós estamos aqui. O suicídio não é um pecado imperdoável. O blasfemar contra o Espírito Santo, sim, esse é um crime, esse é um pecado imperdoável. Você blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12:31. Esse não tem perdão. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, não pelas obras ou ausência de pecados. Portanto, não podemos afirmar que um crente que se suicida, tira a sua própria vida, está automaticamente perdido. Isso pertence ao juízo de Deus, que conhece a fé, o coração e a totalidade da vida da pessoa. Então o bispo Macedo disse, isso aí não era nem pastor. Isso aí não é nem pastor porque tirou a vida. Tirou a sua própria vida, não era pastor. Então eu vejo que ele não se emociona, ele não se sensibiliza com a situação do nosso colega aí. O cuidado pastoral da igreja envolve proclamar a santidade de vida sem condenar as pessoas famintas de esperança. Oferecer consolo bíblico para os aflitos, Salmo 34:18. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 4 fala sobre isso. Acolher aqueles que estão em crise com amor e esperança, não com julgamento simples. Então o que esse líder devia estar fazendo era acolher os familiares. Venham aqui para São Paulo, não sei de onde é que ele era, no Pará. Ele era do Pará, salvo engano, Então assim, venham para aqui, ou então ele ia até lá. Isso é que um verdadeiro líder faz, um pastor faz. Cuida das ovelhas, cuida dos familiares das ovelhas. Não minimiza o sofrimento humano, principalmente alheio, da sua própria igreja. A igreja como comunidade que sustenta. Tiago, capítulo 5, versículo 3-16, exorta que os crentes confessem suas fraquezas, orem uns pelos outros e busquem ajuda mútua. A gente teve uma epidemia de pastores, cometendo suicídio, as assembleias batistas, em 2016, 2017, por conta desse cansaço mental, cansaço espiritual. Então a gente tem que ter tratamento, as igrejas, ali a diretoria, os concílios, tem que ter uma ajuda, uma palestra sobre saúde mental. Não só de pastores, mas de membros também. De membros. Mas como o pastor tem uma carga mais pesada de levar ali os problemas da igreja, os pecados, as contendas, as atividades,
Então, tem uma carga maior. Então, tem que ter, sim, um programa, né, espiritual, palestras, né, para esses tipos de obreiros, né, que a igreja tem. Oração pastoral por quem sofre. Rede de apoio entre irmãos, ali um grupo de irmãos, né, falando. Infelizmente, é um tema que não é muito abordado nas igrejas reformadas. Eu raramente vejo pregações, né, nas igrejas que eu já fui, batista, presbiteriana, assembleia, né, pentecostal. Raramente eu vejo pastores palestrando falando sobre esse tema, que é tão delicado. Fala depois que acontece, né? Infelizmente. Encaminhamento à profissão a profissionais de saúde mental quando necessário. A medicina também é um ato de misericórdia também aqui. Nós temos que levar em conta a ciência também. Lucas era um médico, utilizar da medicina. A igreja não deve apenas reagir ao suicídio, mas agir preventivamente. Não é só remediar, consolar a família depois que acontece. Não, temos que prevenir antecipadamente, ver estatística, pesquisa, né? Relatórios, enfim. Educar sobre sinais de sofrimento profundo, desesperança, mudança de humor, né? Criar um ambiente seguro de escuta e cuidado. O que é que o pastor tá tendo ali? Vamos conversar com a esposa do pastor, vamos conversar com os familiares do pastor, saber o que é que está acontecendo. Isso previne. Não, você vai fazer uma viagem, você vai deixar 2 semanas aqui a obra e vai viajar. E o que dizer e o que não dizer quando acontece isso? Deus ama você profundamente, mesmo na dor. Jesus oferece vida abundante, mesmo em meio ao sofrimento. Você não está sozinho. Nós estamos com você em oração e ação. É isso que esse líder devia ter dito. Era esse pronunciamento que esse líder, né, que eu não considero pastor, não considero nem cristão. Eu vejo a imagem do Nico na face, do jeito que ele fala. Do jeito que ele fala, parece que está espalhados nas igrejas, por todo mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora? O que o senhor vai falar sobre o suicídio? A minha graça te basta. Que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os... Ou seja, para ele a graça de Deus não é o bastante. Não é o bastante. É o que Deus pode, entre aspas, você querer tirar de Deus, não é nem Deus te dá. É você fazer alguma coisa em troca. É isso que ele está falando. Ele está blasfemando a graça de Deus. Infelizmente é esse tipo de liderança que nós temos hoje no Brasil. Hoje nós somos maioria. Mas que tipo de maioria? Então são falsos pastores nas suas falsas igrejas produzindo falsos crentes. Infelizmente, com as suas falsas pregações, falsa teologia, que a teologia da prosperidade não é bíblica. Prosperidade é você ter saúde mental, você ter paz espiritual, é você ter uma família fazendo a obra do Senhor. Ostentação, concupiscência da carne, dos olhos, ostentação dos bens, isso é coisa do mundo. O que a Igreja Universal infelizmente prega é a ostentação dos bens. É dado testemunho lá na frente. Vai lá para o altar, quem tem um testemunho para contar, eu ganhei uma casa na justiça de 20 mil reais, eu comprei meu carro, eu abri minha empresa. Esse é o testemunho. Não mudança de vida, santidade de vida. Verdade e graça. Então, um estudo bíblico sobre o suicídio deve abordar o reconhecimento e a gravidade do pecado e da dor humana, né? A gravidade do pecado e o da dor de quem fica. Afirmar o valor precioso da vida com o dom de Deus e não tecer a grande compaixão e graça de Deus em Cristo. É isso que um líder, que um pastor deve pregar na sua igreja em momentos como esse, de dor e sofrimento. Chama a igreja a sensibilidade pastoral, o amor ativo e amor prático. Vamos chamar ali um grupo de membros da igreja mais experiente, obreiros, diáconos, né? Missionários. Vamos lá visitar essa família, levar um conforto para essa família, vamos assistir essa família. Então, infelizmente, muitas pessoas estão nessas seitas por tradição, assim como no catolicismo, né? E só vão sair quando acontecer realmente alguma coisa muito grave com elas. Eu queria saber, você que é membro da Universal, se fosse um parente seu, esse pastor, você estaria gostando das palavras que o bispo Macedo está proferindo agora com relação à vida desse rapaz? Será que você está gostando, você aprova? Será que você está aprovando o discurso dele com relação a esse rapaz? Porque não é só porque não é da sua família, tá valendo. Eu tenho uma fé agora, uma fé racional, não é a fé emotiva que se emociona por coisas. Então quer dizer que se a gente vê um irmão com câncer, um irmão sendo perseguido lá na África, a gente não deve se compadecer
por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos lá no Sudão, que estão morrendo lá no Irã, mais de 40 mil mortos. Então quer dizer que a gente tem que seguir, não tem que orar? E veja só o nível de espiritualidade desse camarada, porque eu vejo aqui a encarnação do próprio mal. É por isso que a igreja tem a maioria hoje, mas olha a qualidade, observe a qualidade dos crentes hoje em dia, os falsos testemunhos. Então, infelizmente, meus seguidores aí, inscritos no nosso canal, é esse tipo de pastor que é causa de tropeço. É por isso que muitas pessoas católicas ou de outras seitas aí não querem se converter, por causa de discursos antibíblicos como esse senhor. Eu oro pela vida dele, né, que nós possamos orar pela vida dele para que ele se converta e tenha mais piedade, tenha mais graça no seu falar, tenha mais compaixão, a sua fala seja mais com amor. O apóstolo Paulo, lá escrevendo na igreja de Coríntios, no capítulo 3, no finalzinho, diz que no final tem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o quê? É a fé emotiva, como ele está pregando aqui, é a esperança de ter alguma coisa, é o amor. Se eu não tiver amor, não adiantaria eu saber todas as línguas, ter todo o conhecimento. Se eu não tiver amor, eu seria como uma pedra de bronze, seria como eu sou um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que ele está falando isso aqui, porque ele não conhece Bíblia. Ele não leu a Bíblia, ele tem uma Bíblia de estudo, até eu tenho aqui, né? Mas eu só tenho por conta da versão que é a Almeida Corrigida Fiel, tem as letras em Jesus de vermelho, mas os estudos dele são uma blasfêmia. Mas nunca estudou a Bíblia. Acho que ele pagou alguém para fazer as anotações, os estudos lá, entendeu? Então essa pessoa, infelizmente, está liderando uma igreja no mundo todo, acho que 5 milhões, 6 milhões de pessoas. Tem em Portugal, né? Tem na África, no Brasil tem muitas igrejas, e é esse tipo de pessoa que está liderando uma das maiores igrejas neopentecostais, né, da atualidade. Mas que Deus tenha misericórdia, né, do Macedo e desse rapaz, desse pastor que tentou e infelizmente ceifou a sua própria vida, né, tirou a sua própria vida em um momento de desespero. Que Deus tenha misericórdia, que Deus o acolha, que Deus console os seus familiares, tá certo? Se um seu familiar estiver vendo esse vídeo, eu vou estar orando por vocês, tá certo? Que Deus possa restituir, né, a alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação por conta de palavras ásperas e tóxicas. Que eu já fui vítima de um pastor, né, de uma denominação onde eu estava, e palavras tóxicas também, ásperas, sabe, que fere. E eu sei o quanto doeu, né, e o quanto está doendo nessas pessoas, né, nos familiares e nos conhecidos dos membros da igreja. Então eu rogo a Deus para que pessoas saiam dessa seita, para que conheçam verdadeiramente o evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe, obrigado por ter assistido. Peça aí um like, curte o nosso vídeo aí, comente, tá? Compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso à graça de Deus, à misericórdia de Deus, e não à blasfêmia desses falsos profetas, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe.